Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. A violência doméstica contra crianças e adolescentes, praticada por pais ou responsáveis, é muito comum na maior parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Este assunto vem mobilizando profissionais de diversas áreas e a sociedade em geral. Você vai conferir agora o trabalho desenvolvido pelo CREAS de Campinas, um centro de referência especializado de assistência social, numa entrevista com Rosemary da Silva Raimundo, gestora do programa de enfrentamento à violência doméstica contra crianças e adolescentes. Cidadão de atitude. Quais as principais dificuldades, Rosemary, e as conquistas do programa? Como a violência é uma questão que nós colocamos que ela ocorre são por diferentes causas, né, que pode ser desde questões sociais, econômicas, questões características pessoais da própria pessoa, da família. Então, é um trabalho bastante extenso e demorado com essas famílias. Né? O nosso desafio mesmo é ainda a gente ter uma articulação e um impacto maior, até junto à sociedade em geral, e identificar essa questão como uma questão de violação de direitos. Mas também podemos dizer que isso já começa a ter conquistas quando nós temos um programa que passa a olhar e a trabalhar com essa questão. A gente percebe também que as famílias, a sociedade em geral, a rede, começa a identificar melhores essas questões e a denunciar e fazer a notificação de forma que a gente possa chegar para o atendimento nessas famílias. Quando nós passamos a atender essas famílias, nós podemos dizer, enquanto conquista, aquelas que nós conseguimos após um período que não é um período muito curto, em média nós ficamos de 1 a 2 anos trabalhando com essas famílias, a gente já percebe mudanças significativas na forma de relacionamento de seus membros e aí uma quebra, né, um rompimento que a gente fala do ciclo da violência contra a criança e adolescente nessas famílias. Então tem sido uma das maiores conquistas do programa atualmente. Nos dias de hoje, não é tarefa fácil educar os filhos. A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora. Eu gostaria de saber, Rosemary, se existe uma maneira de educar os filhos com amor e respeito. Na verdade, eu penso que hoje, principalmente para a mulher, nós vivemos todo um outro contexto que acaba exigindo mais, né, na questão que temos que trabalhar fora e a questão, né, da educação dos filhos, apesar dos homens também terem um papel bastante importante aí no processo de educação dos filhos. Eu penso que quando não podemos estar integralmente com as crianças e adolescentes, nós temos que verificar os locais que nós vamos ter para a criança poder estar podendo estar sendo acompanhada no seu desenvolvimento, né, que pode ser as escolas, né, os programas socioeducativos em horário fora escolar. Uma questão que eu penso que é bastante importante a gente fazer uma reflexão em relação a educar os filhos e a questão da violência doméstica, principalmente quando utilizamos da violência física como um meio educativo, né, como uma forma de educar. É uma questão bastante polêmica de se conversar e de falar, principalmente porque nós vivemos uma sociedade que legitima o bater como um processo educativo. Nós identificamos hoje que o diálogo ele é uma das principais formas e maneiras de você estar propiciando para a criança ou adolescente uma forma mais saudável de desenvolvimento. Claro, precisa ter os limites, nós vamos ter que identificar formas, né, para estar colocando os limites, mas aí talvez nós possamos pensar que talvez no processo educativo nós deveríamos talvez não utilizar muito, né, das formas negativas do não, da violência, mas também colocar no processo educativo formas que você valorize o que a criança e o adolescente faz, que você considera correto, que você explique aquilo que não seja adequado e explique para ela o porquê de não fazer aquela questão. E aí, enfim, tem diversas outras questões e formas que vêm sendo discutidas. Acho que merecia talvez um debate só em relação a esse tema, porque acho que na sociedade moderna nós estamos tendo que conversar sobre essas questões e pensar em formas alternativas. Como então orientar as famílias que têm dificuldade de educar os seus filhos?
Né? O que a gente orienta é que quando você tenha uma dificuldade, você percebe que precisa de uma orientação, é buscar uma orientação profissional. E aí você procure, né? Procure no local onde você mora, no bairro, ou um centro de saúde, ou uma escola que você tenha vinculação, ou um serviço da assistência social, que vai poder, né, te dar essa escuta e aí te dar uma orientação, ou te encaminhar para algum serviço, de fato, que vai poder atender essa sua necessidade. Na comunidade, no meu bairro, quando eu identifico um problema de violência doméstica, como é que eu devo proceder? Em Campinas nós temos o Disque Denúncia Municipal, que é pelo telefone 3236-3040. Por que nós reforçamos a importância dessa postura, né, de um cidadão? Porque a partir daí nós temos em Campinas já um fluxo discutido e estabelecido junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e esse fluxo, a partir disso, essas informações chegam ao Conselho Tutelar e aí é desencadeada toda uma rede, né, articulada toda uma rede para o atendimento aí dessa criança, adolescente e suas famílias. Então, é bastante importante a denúncia. Nós reforçamos também o Disque Denúncia Nacional, que é o Disque 100, que nós chamamos, ou o estadual, que é o 181. O que é importante a gente reforçar da denúncia, que às vezes muitas pessoas não querem se identificar. Então, a denúncia ela pode ser feita anônima, né? E porque o que a gente considera importante é que essa questão seja apresentada. E a partir da denúncia, ela vai desencadear uma rede, né, que vai estar procurando realizar o atendimento aí para essas vítimas e famílias. Nós temos, essa é uma cartilha que nós chamamos Cartilha de Orientação para o Enfrentamento do Fenômeno da Violência Doméstica. Aqui você vai conhecer o que nós consideramos violência doméstica, quais os sinais para você identificar e o que fazer. Mas ela também tem acesso por um site, que é no www.campinas.sp.gov.br/saúde. Lá nós vamos ter um link do SISNOV, que é SISNOV, que é o Sistema de Notificação de Violência, e lá você vai ter acesso à cartilha, ao fluxo de atendimento, a diversas informações sobre a questão da violência doméstica contra a criança e adolescente. Mas o que acontece? A partir de uma denúncia, né, da população em geral, ou de uma notificação do profissional, desencadeia todo um processo de atendimento para a criança e para o adolescente. E esse atendimento vai depender, se é uma vítima que está com lesão e precisa de uns cuidados médicos, aí tem todos os locais referências para esse atendimento, ou se a vítima não tem uma lesão, vai estar sendo acionado ou o centro de saúde do bairro, ou a escola, ou aqui o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então esse fluxo já é estabelecido para o município, envolvendo toda a rede de atendimento. Rosimeire, quando uma criança sofre maus tratos, é agredida na infância, como ela pode reproduzir esse comportamento no futuro? Nós temos já hoje dados, né, de algumas pesquisas que demonstram que um adulto que hoje comete a violência, possivelmente ele foi uma vítima de violência quando criança ou quando adolescente. Por isso que consideramos bastante importante o trabalho com essas vítimas numa forma de romper o ciclo da violência, né, porque o ciclo da violência ele envolve muitas vezes as gerações. Ele é intergeracional. Então, uma criança ou um adolescente que sofreu algum tipo de violência, ele pode no futuro sim reproduzir. Nós não podemos dizer que todos irão reproduzir, mas infelizmente a grande maioria acaba reproduzindo essa violência sim. Tem um sentimento que marca mais? O ódio, o rancor, a raiva, né, sobre ter sofrido essa agressão? Eu penso que assim, o sentimento ele vai estar presente a todo tempo. Nós que trabalhamos com essa questão, nós também sentimos, né, algumas questões, sentimos às vezes raiva também quando identificamos uma situação, né, mas não é isso que pode nos mover enquanto profissional. Bom, mas em relação às crianças e adolescentes que sofrem, eles têm diversas consequências. As consequências que eles vão ter podem ser desde questões físicas, que dependendo da violência deixa marcas, e outras marcas que não são perceptíveis, né, ao olhar, mas que marcam muito, que é a questão de medos, de isolamento, de receios, de depressão. Temos situações que podem levar até ao suicídio em virtude de uma violência sofrida. Então, é uma questão que deixa consequências graves e sérias para a criança e para o adolescente. Rosimeire, como a sociedade pode contribuir contra essa violência? Bem, a sociedade ela tem um papel bastante importante na identificação e na denúncia dessas situações, mas também nós, enquanto sociedade, precisamos começar a pensar e refletir sobre a nossa sociedade, sobre a forma
que nós educamos, a forma que lidamos com as crianças e adolescentes, né, nos apropriarmos mais em relação aos direitos da criança e do adolescente e olhar eles enquanto sujeito de direitos e construir aí talvez uma sociedade diferente que não utilize a violência de forma alguma. Rosemary, eu queria agradecer a sua presença, agradecer o que você faz para a sociedade civil, na orientação contra a violência de jovens e adolescentes. E você não se esqueça, a maior contribuição que podemos dar contra essa violência é a denúncia. Em Campinas, ligue para 19 3236 3040. E o programa Mais Cidadão fica por aqui. Esperamos você no próximo sábado, às 9h30 da manhã, aqui na TVB. Um ótimo final de semana e até lá!